Eu gosto muito da Rita Lee. Eu acho que ela é facilmente uma das minhas artistas musicais favoritas, talvez atrás do David Bowie. Mas aí quando a gente, sei lá, isola ali os artistas brasileiros, ela facilmente tá no topo. Eu gosto muito dela e gostava muito da personalidade, eu gostava muito das músicas. E assim, quando eu vi que ia ter um filme sobre ela, quando eu vi que ia ter um documentário sobre a Rita Lee, por mais que eu fique muito feliz, fiquei muito animado, eu também fico com um pouco de pé atrás. Afinal de contas, a gente sabe como tá sendo o histórico de filmes que abordam a vida de grandes músicos, né? Mas eu posso dizer que Ritas, documentário do Oswaldo Santana e da Karen Harley, é um baita documentário que vai deixar aí muita gente feliz, porque é a Rita Lee em forma de documentário, né? É um filme que ele traz muito da energia da Rita Lee. Eu acho que se você gosta de Rita Lee, é impossível não gostar do documentário, que muitas vezes é um documentário mais simples ali, mais padrãozinho, mais quadradinho, né? Aquela coisa que, não é nada demais, mas sabe o que é demais? A Rita Lee. E ela é tão demais que ela transborda pro documentário dela de tal forma que acaba fazendo aí o documentário se tornar algo muito bom, muito foda de assistir, muito maravilhoso e que eu acho que faz muito jus ao legado dela, a pessoa que ela foi, tanto quando a gente olha pro lado musical, mas também quando a gente olha pro lado pessoal. Afinal de contas, o filme Ritas, ele não vai se focar simplesmente em um único aspecto da vida dela, ele sabe trazer um recorte interessante, ainda que seja um recorte amplo, mas que vai ali pegando pontos específicos da cronologia da vida dela para contar essa história da melhor forma. E isso ali com momentos, muitos momentos, guiados pela própria Rita Lee. Então ali, geralmente, nesse tipo de filme, a gente tem muita imagem de arquivo, muita entrevista. Nesse caso, a gente tem mais uma combinação das imagens de arquivo com as imagens das entrevistas que ela dava. Então são imagens de arquivo ainda, mas da própria Rita Lee ali em programas de TV, né? Tem ela no programa da Hebe, tem um momento ali super icônico, ela apresentando shows, mas também tem muita coisa ali que a própria Rita Lee captou antes de falecer, porque ela se filmava bastante, então isso dá um toque muito intimista, muito pessoal pro documentário e que faz aí com que o filme ele vai ficando cada vez mais com mais cara de Rita Lee, sabe? Aquela coisa que a gente se apaixona pela personalidade que ela trazia, né? Pela pessoa que ela trazia, não simplesmente porque as músicas eram boas, e as músicas eram boas, mas realmente por quem ela era. E aí o documentário ele tem muito êxito em capturar essa pessoa ali, em trazer e apresentar a Rita Lee nesse documentário para quem não a conhecia, mas reapresentá-la ali como uma velha amiga para quem já é fã de longa data. É um baita filme que faz esse trabalho de uma maneira muito interessante, justamente como eu falei, traz um recorte muito amplo, né? Porque fala ali desde a época, ela meio que se apresenta de quando ela era pequenininha e tal, mas ele vai trazendo pontos muito específicos da carreira dela, como a primeira turnê europeia ali com os mutantes, quando ela foi, né, saída dos mutantes, né, quando ela foi expulsa dos mutantes, então tem muita entrevista sobre isso, e aí pontos específicos, casamento, até a mudança da cor de cabelo acaba se tornando um tópico de interesse dentro desse filme, que é aquela obra que vai te deixar com um sorriso de orelha a orelha, do começo ao final, justamente porque a gente tá vendo essa grande, né, musa inspiradora que foi a Rita Lee. E eu acho isso maneiro porque quando a gente lembra da Rita Lee, a gente lembra dessa pessoa pra cima, a gente lembra dessa pessoa alegre, essa pessoa que mesmo quando ela tinha os motivos de revolta nela, né, porque ela era uma pessoa assim muito de militar em cima das causas que ela gostava, das causas que ela defendia, mas a gente sempre lembra dessa pessoa alegre, essa pessoa divertida, e é um documentário que ele traz isso pra cima, sabe? Em nenhum momento o documentário ele vai pra um lado mais melancólico, vai pra um lado assim muito reflexivo, de pensar do legado, de pensar da questão até como ela se envolvia com pautas políticas, mas também nunca deixando isso de lado, mas é sempre um documentário que parece que tá muito focado em olhar pro espectador, trazer o espectador e falar assim, vamos ficar felizes, porque afinal de contas nós tivemos Rita Lee e só o fato da gente ter ali as músicas dela, ter o legado dela, de poder relembrar Rita Lee já é motivo da gente ficar muito feliz. E antes de eu continuar, eu quero só me apresentar para quem ainda não me conhece. Aqui quem fala é o Adam, sejam bem-vindos ao canal. Aproveita para se inscrever, se for novo por aqui, deixa também um like nesse vídeo, que vai me ajudar bastante. Tô sempre falando de filmes aqui no YouTube, desde filmes de lançamento no cinema, lançamento no stream, cobertura de festivais, como é o caso desse vídeo aqui, já que Ritas foi o filme de abertura do festival É Tudo Verdade, festival de documentários que ocorreu aqui em São Paulo e no Rio de Janeiro. Pude ter a oportunidade de ver o filme lá no festival, mas ele ainda vai ter um lançamento comercial, então em breve eu trago mais informações, né, quando ele tiver a data, eu venho aqui falar, lembrar vocês
pra vocês assistirem esse filme no cinema, porque vale cada minuto. Se você gosta também de cultura pop, livros, séries, vale me seguir nas outras redes sociais. O arroba está aqui na tela e os links na descrição do vídeo. E bora aí falar de Ritas, filme que segue a vida e carreira de Rita Lee, essa artista completa, maravilhosa, que nos alegrou muito, infelizmente partiu, mas deixou aí uma vida maravilhosa, um legado muito completo, um legado muito incrível, sabe? Assim, é uma coisa que eu, particularmente, eu fico muito feliz de ser fã de Rita Lee, sabe? Uma tristeza que eu carrego comigo é que eu não pude prestigiá-la, né, em shows, em vida, assim, não pude ir assistir um show dela, então eu tive até essa impressão, isso eu acho que é uma coisa que me pegou muito pelo coração. Ao assistir ao filme Ritas no cinema, eu pude sentir que eu tava prestigiando ela como eu prestigiaria em um show, né? Pra mim foi o mais próximo que eu tive de poder prestigiar ela. Eu falei, eu quero assistir esse filme, eu quero poder prestigiar esse filme como eu prestigiaria a Rita Lee nos palcos. E a experiência que eu tive acaba sendo muito boa, porque é muito envolvente, cara. É muito legal como você entra no filme de uma maneira muito boa. Na hora que é pra falar dos shows, ele acaba criando todo ali um momento interessante da gente realmente parecer que tá no show, da gente se sentir, sabe, encaixado ali no meio da plateia assistindo a Rita. Mas nos outros momentos, nos momentos mais íntimos dela, a gente se sente amigo da Rita Lee. A gente sente ali realmente como se fôssemos uma pessoa muito próxima. A gente tá ali no dia a dia dela, a gente tá vendo momentos super tranquilos, como por exemplo ela dando comida pros bichinhos dela, né, pros gatos dela, mostrando o cachorro, apresentando os animais da casa dela, o que vai se conectando, por exemplo, com a pauta animal, que é uma pauta que ela defendia bastante, né, de lutar contra a crueldade animal, de lutar isso em vários aspectos, né, então ela fala até de tourada, por exemplo, no filme. Tudo isso sendo passado sempre através de uma boa mescla ali da montagem, que como eu falei, é uma montagem simples, mas eu acho que ela é muito efetiva no sentido emocional da coisa, né, de passar o sentimento que precisa passar. Inclusive, uma das coisas da montagem que eu mais gostei é a forma como eles brincam com os efeitos visuais, ali entre os vídeos muitas vezes, né? Então mostrando capas de álbuns, cenas de revista, né? Capas de revista ou páginas de revista, fotos. E aí conforme o que ela tá falando, conforme o que a narração tá trazendo, eles vão usando uns efeitos. Então um efeito ali meio de caleidoscópio, sobreposição de imagens. Tem um momento que ela fala ali do uso de LCD, de ela escrever, né, as músicas e eles gravarem as músicas sobre os efeitos, e aí eles vão fazendo um efeito na foto enquanto ela vai falando. Cara, tudo isso eu acho que é muito interessante pra criar uma experiência envolvente e que em nenhum momento se torna aquele documentário chato, aquele documentário muito protocolar. É até engraçado porque eu trouxe aqui a Rita Lee, mas eu mencionei o David Bowie, que esse é um artista que eu tenho assim mais um apego também. E o Ritas é um documentário que eu gostei bastante, que talvez na minha cabeça, quando eu paro pra pensar se tem algum outro documentário que eu gostei mais de algum artista que eu gosto, o documentário que eu consigo pensar é justamente o Moonage Daydream, do David Bowie, que também faz um trabalho muito interessante, muito envolvente com as músicas dele. Eu acho que a gente tem aqui talvez o mais próximo desse filme com Ritas, que consegue fazer algo parecido, consegue trabalhar muitas músicas famosas dela, consegue trabalhar isso aliado a muitos momentos importantes da carreira dela, mas também da vida pessoal, enquanto pessoa Rita Lee, né? Então a questão, por exemplo, da ditadura militar, a questão de quando ela fala da música Lança Perfume, quando ela fala como isso se conecta com a história dela e do pai dela. E aí tudo isso vai criando pontos de interesse que vai fazendo com que a gente vá seguindo pela vida da Rita Lee, né? Vá entendendo a vida da Rita Lee, vá entendendo a cronologia da sua vida e da sua carreira, sempre acompanhando ali ela muito de perto, graças às gravações que ela mesma fazia, e tornando esse filme cada vez mais interessante, cada vez mais envolvente, e que passa de uma forma tão fluida que quando ele chega perto do final, quando ele chega ali pra acabar, a gente fica até assim, nossa, só isso? Foi só isso? Foi muito rápido, eu quero mais Rita Lee, eu quero mais Ritas, eu quero ver mais, me aprofundar mais na vida dela, me aprofundar mais na carreira dela, eu quero sair daqui ouvindo todas as músicas, eu quero procurar shows gravados pra eu assistir, eu quero, sabe, ficar ali mais tempo acompanhando essa pessoa tão interessante. Acho que a Rita Lee era uma pessoa muito interessante, muito engraçada, a forma como ela traz isso pro documentário, né? A forma como os diretores trazem isso pro documentário através dessa montagem, através dessa pesquisa, da escolha das imagens de arquivo que eles vão trazer. É justamente isso pra mim que talvez destaque muito esse filme dos outros, destaque até quando a gente olha pra biografia, porque tem coração e tem paixão, e ele sabe muito bem como capturar
a personalidade da biografada, né? Como capturar aí a quem foi Rita Lee. É um filme que, inclusive, ele nem tenta vender a Rita Lee de uma forma, assim, muito canonizada, sabe? Tipo, a Rita Lee, ela não era perfeita, ela não se vendia como um grande exemplo de pessoa, né? A pessoa mais sem defeitos do mundo. Ela mesma fala isso, que está essa frase no longa, onde ela diz que eu não sou boa gente, mas eu sou gente boa. E isso é uma coisa muito respeitada pelo filme, né? Um filme que ele traz ali, mostra quando ela tinha essa questão, esses defeitos, né? Essa questão da personalidade dela em todos os seus aspectos positivos e negativos. E também não é aquela pessoa que, vai trazer a Rita Lee e vender ela como a grande artista brasileira de todos os tempos. Não, ela mesma fala, isso está no documentário, de como ela reconhece outras vozes e como ela fala até de, a minha música, ela teve essa coisa de ser elevada pela voz da Gal, ou ali por quando eu cantei com Caetano. Então eu sinto que a própria Rita Lee, ela é uma pessoa que é muito humilde, e o filme também traz essa questão de capturar essa humildade dela, nunca rebaixa, mas também nunca eleva a um ponto de se tornar aquele filme que você cansa de assistir, porque estão tentando ali simplesmente limpar a barra da pessoa, sabe? Aquela coisa, não, essa pessoa aqui a gente tá biografando porque ela não tem defeitos, essa pessoa é perfeita. Pelo contrário, acho que ninguém é perfeito, e quando as obras reconhecem isso e sabem trazer isso pras telas de uma maneira respeitosa, isso acaba tornando uma força ali do filme, potencializando tudo de bom que um filme tem, e eu acho que Ritas faz isso com louvor, de uma forma muito legal. Inclusive, eu tava me perguntando ali se eles iriam mostrar aquela ceninha, uma cena muito única e muito específica da Rita Lee, que é fazendo uma pontinha em Durval Discos, que é um dos meus filmes brasileiros favoritos. E aí, quando vai trazendo isso, quando vai mesclando com isso, e as pessoas falando sobre a Rita, e aí a própria Rita falando sobre a Rita, e aí a gente tem os shows, e a gente tem ela na TV, as apresentações dela, explicando as músicas, comentando sobre algumas músicas, de onde vieram as ideias, sabe? Tudo isso vai criando um retrato muito completo, muito único, muito respeitoso e muito apaixonante da pessoa que foi Rita Lee. Essa pessoa que a gente admira até hoje. Aquele filme que me faz pensar por mais documentários fodas do que cinebiografias meia bomba. E é claro, depois de toda essa declaração de amor, não poderia ser diferente. Para o filme Ritas, nota 9. É aquele filme assim, se você não conhece Rita Lee, você vai ser apresentado a uma das grandes artistas brasileiras de todos os tempos. Mas se você conhece Rita Lee, se prepare porque você vai sair emocionado, você vai ficar sorrindo o tempo inteiro, você vai se divertir. É aquele filme que vai te abraçar, que vai te trazer ali pra muito próximo dessa grande artista que nós admiramos. É um filme que tem um efeito muito legal pra quem gosta da Rita Lee, algo parecido com o sentimento que eu tive com Better Man, que faz isso pelo Robin Williams de uma maneira muito interessante, e que, por exemplo, é um filme que muito melhor do que, por exemplo, o filme do Elton John, né? O Elton John Never Too Late, que apenas recapitula a carreira dele de uma maneira super protocolar. Mas me conta o que você achou do filme Rita, se você já assistiu, se você não assistiu, me conta a sua expectativa. Muito obrigado por assistir até aqui, valeu, falou e até mais.